Então, uma boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar nessa segunda quarta do mês de abril do ano 2021, onde daremos continuidade à programação da reunião de captação da nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sequencial. Atualmente nos encontramos no capítulo 24, e Allan Kardec ele vai extrair uma passagem do Evangelho de Jesus, em Mateus, em Lucas, onde irá colocar, através deste ensinamento, o título deste capítulo. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Jesus ensinou-nos a, quando iluminarmos ou projetarmos uma luz, ou fazermos luz, que possamos colocá-la em um local onde todos possam ver. Lá no Evangelho, Jesus ensina assim: nem os que acendem uma luz a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Aqui é em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Lá em Lucas, no capítulo 8, versículos 16, ele diz assim: ninguém, pois, acende uma luz e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, mas põe sobre o candeeiro, para que vejam a luz todos os que entram. Bom, basicamente, Kardec, ao extrair este versículo, ele vai fazer inúmeros comentários que nós já trabalhamos dentro dos itens 4, 5 e 6. Hoje, nós vamos trabalhar a partir do item de número 7. Então, quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos e quiser nos acompanhar, item 7, do capítulo 24. Aqui, Kardec vai trazer uma outra interpretação, dentre aquelas interpretações que nós já o fizemos, mediante os seus ensinamentos propostos por ele aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo também a contribuição do benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, em algumas lições, onde ele vai justamente trabalhar esses versículos aqui propostos pelo Cristo. Pois bem, no item 7, Kardec ele vai abrir uma outra interpretação, onde ele vai dizer assim: o Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Ponto. Então, vejam bem. Jesus esteve entre nós há 2000 anos atrás. E quando Kardec, em comunhão com a espiritualidade superior, propõe-se a lançar esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele, Kardec, vai nos informar que o objetivo aqui é extrair os ensinamentos morais de Jesus. Porque esses ensinamentos, nós, como humanidade, mediante o nosso processo de encaminhamento, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, nós estamos vindo menosprezando, desprezando ou ignorando esses ensinamentos. Mas a humanidade vem avançando. Isso ninguém pode negar, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista também moral. Pode parecer que não, para muitos corações, mas a realidade é que hoje, do ponto de vista coletivo, nós já demos um grande salto na nossa humanidade, moralmente falando. Bom,
Aqui Kardec ele vai trazer para nós agora espíritas. Nós que, a partir do entendimento que a doutrina nos propõe, nos esclarece, ele vai afirmar que muitos pontos que são considerados obscuros, de difícil entendimento, ou colocados como misteriosos, não somente por religiosos, mas principalmente também pela ciência, pelos grandes pensadores da humanidade, a doutrina espírita vem lançar luz. O espiritismo, como sendo o consolador prometido pelo próprio Cristo, está levantando o véu que até então estava nos obscurecendo e trazendo para nós de forma clara, de forma lógica, ensinamentos, não somente corroborando com tudo aquilo que Jesus ensinou, mas aprofundando em seus ensinamentos, a fim de que nós possamos compreender a nossa essência. Jesus ensinou que Deus é Espírito. A doutrina nos revela que Deus é a inteligência suprema. E mostrando-nos que para todo efeito inteligente há que se ter uma causa inteligente. A partir do momento que nós vamos trabalhando as bases que o Espiritismo nos oferece, é necessário que nós modifiquemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É a proposta da renovação, da transformação. Porque se agora eu estou me conscientizando de que a vida no corpo físico, ela é efêmera, ela é transitória, de onde que vem essa vida e para onde que vai depois essa vida? Então, o Espiritismo, ele vem lançar luz sobre este ponto e sobre muitos outros pontos que até então são considerados como grandes tabus pela nossa humanidade. A morte. Agora há pouco, nós estávamos justamente falando sobre essa questão da morte. Então, é preciso termos um olhar diferente. E é claro, quando um ente amado, um ente querido, nós deixamos de conviver, de relacionar de forma direta com ele, obviamente, essa perda momentânea vai trazer para nós uma dor. O sentimento, ele é importante porque nós vamos construindo afeições e ninguém quer estar longe daqueles que verdadeiramente ama. Mas o Espiritismo, ele vai trazer um consolo muito grande para nós, neste ponto, ao afirmar que todos aqueles que verdadeiramente se amam jamais deixarão de conviver ou de se relacionar. Pelo contrário, vão cada vez mais estabelecendo laços mais coesos, mais firmes na sua trajetória evolutiva e avançando para a luz maior. Jesus vem nos ensinar isso. Não somente ensinou, como exemplificou. A doutrina espírita, ela veio em um momento em que a nossa humanidade, do ponto de vista coletivo, poderia dizer que estava meio que perdida. A ciência contradizendo muitos pontos das religiões. As religiões mantendo uma posição dogmática e sectária em cima de conceitos que a ciência já demonstrou ou já havia demonstrando que estavam errados. O Espiritismo
Ele veio unir ciência e religião e estabelecer um laço entre as duas, mostrando que as duas são importantes para o nosso processo evolutivo. E dentro desses pontos, a morte, ela é ainda um tabu, tanto para a grande maioria das religiões, tanto quanto para a ciência. Se nós formos analisar com muito carinho as características de cada uma dessas duas em relação tanto à morte do corpo físico, quanto o que acontece após o corpo ele deixar de viver, ainda é um mistério, muitos vão dizer. Mas o Espiritismo veio demonstrar claramente, de forma inequívoca, conforme o próprio Jesus exemplificou no terceiro dia, após ter sido colocado em uma cruz, aparecido aos apóstolos e alguns discípulos, mostrando a realidade da vida, a continuidade da mesma. E aí, toda a doutrina espírita, em vários dos seus pontos fundamentais, é um convite constante a essa proposta. Agora, vejam bem que coisa interessante. Não que a doutrina espírita ela está tomando isso como um carro-chefe. Não, pelo contrário. Ela vem lançar luz, demonstrando por fatos irrecusáveis a sobrevivência da alma fora do corpo. Porque nós, durante milênios, temos sido convidados a pensar sobre isso. Mas nós não pensamos, raciocinamos, porque não estávamos acostumados a ter uma lógica dentro de uma racionalidade que pudesse fazer que trabalhássemos em nossa intimidade esses conceitos. Exemplo: quando uma pessoa da nossa relação deixa o corpo físico e ela vai ser velada, ela vai ser sepultada, os amigos, os parentes se encontram naquele momento para prestar uma homenagem, uma solidariedade à pessoa que está indo e aos familiares que ficam. Tranquilo. E muitos vão dizer o seguinte: fulano, beltrano, ciclano descansou. Bom, isso é o que mais se ouve falar. Mas nós não sabemos qual será a realidade do espírito do outro lado. As religiões não nos informam isso. E quando a gente observa o corpo ali, naquele momento, o que passa pela nossa cabeça? Será que ninguém, ou nenhum de nós, pensamos o que é a vida? Para onde esse coração está indo? Será que continuará? Será que não continuará? Nós ficamos ali, buscando consolar uns aos outros pela perda momentânea daquele coração querido, e de repente nós vamos para os nossos lares, continuamos os nossos afazeres e a vida continua. E aí? Vai ficar as lembranças, as saudades? Sim, por um período. E aquele coração? Então, a doutrina espírita, ela vai fazer com que nós agora possamos
entender que aquele coração continua vivo e podendo, dependendo das suas condições, aproximar de nós de forma equilibrada, saudável, e podemos continuar ter uma relação. Nós, aqui no plano físico, vivendo a nossa existência com equilíbrio, e ele, do outro lado, buscando o seu processo evolutivo, mas, dependendo da condição espiritual em que ele se encontra, ele pode vir ao plano físico, entrar em nossos lares, nos observar, e durante o momento do sono, nossa alma se emancipa do corpo e podemos conversar com este coração. Olha que consolo que a doutrina traz para nós. E aí Kardec, ele vai continuando, dizendo assim, que se o Espiritismo ele vem lançar luz sobre uma porção de pontos obscuros, ele não vai fazer de forma inconsiderada. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Então, vejam bem, os Espíritos superiores, eles vão comunicar conosco dentro de uma prudência. E Kardec utiliza a palavra ainda admirável. Então, nós temos nas obras da codificação o Livro dos Médiuns, onde, quando nós o estudamos, nós vamos observar das manifestações dos espíritos, podendo estudar, através dessas manifestações, se aquele espírito que está se comunicando pertence a qual ordem, a qual classe da escala espírita. Se é um espírito zombeteiro, se é um espírito leviano, se é um espírito perturbador, se é um espírito ainda ignorante da realidade espiritual. Mas para que nós possamos ter esse entendimento, precisamos estudar. E os espíritos superiores, eles ditam-nos mensagens, mas vejam bem, com grande prudência. E é preciso nós pensar, especialmente neste momento atual em que nós estamos vivenciando. Porque durante este período da pandemia, como vinha acontecendo também antes da mesma, e após ainda, nós vamos observar isso, muitas mensagens têm circulado pelas redes sociais, sendo atribuídas a espíritos superiores. Espíritos que têm, vamos dizer assim, um nome onde muitas o respeitam. Por exemplo, como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, como tanto outros têm trazido mensagens até os nossos corações, mas é preciso observar essas mensagens. Se elas trazem lógica e prudência. Porque muitas dessas mensagens que são veiculadas não procedem desses espíritos, embora nós saibamos que muitos podem utilizar o nome dos mesmos com o objetivo de mistificar. Aí você pode dizer assim, mas essa mensagem é muito bonita, é uma mensagem linda. E realmente, existem mensagens bonitas, lindas, quando você olha pela primeira vez, você fica até tocado. Mas quando você começa a analisar cada frase, cada palavra, cada colocação, com a razão, conforme Kardec nos legou, passar tudo pelo crivo da razão, nós vamos começar a identificar que algumas
colocações não podem proceder de um espírito da natureza de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Precisamos estar em guarda em relação a isso. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro. Então vejam bem que os espíritos superiores informaram a Kardec, eles não revelaram tudo, porque nem tudo é dado a nós, seres humanos, compreender. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na Terra, no planeta em que nós habitamos. Porque diante das categorias dos mundos que rolam pelo espaço infinito, a Terra é um dos planetas ainda atrasado. Esta é a realidade. Somos espíritos dentro de um planeta, habitando um planeta que é ainda atrasado. Se este planeta é atrasado, consequentemente, os espíritos que o habitam também o são. À medida que os espíritos que o habitam vão transformando, vão se renovando, vão se modificando, o planeta também, assim, vai operando a sua transformação. Bom, mas embora, mediante, podemos considerar atrasados em relação a muitos planetas que existem, também podemos considerar superiores a muitos planetas que estão atrás do nosso. E se há planetas que estão muito atrasados em relação ao nosso, quer dizer que os espíritos que lá habitam são ainda muito mais atrasados do que a nossa humanidade. Então vejam bem que dentro da lei divina há um equilíbrio, há uma harmonia, onde Deus, através das suas leis, vai nos educar a fim de que aprendamos a lei de cooperação. O mais forte ajudando o mais fraco. O mais sábio instruindo aquele que menos sabe. Aquele que tem maiores condições do ponto de vista material, ajudando aqueles que não têm sobrando. É a lei de cooperação. E nós estamos observando isso hoje, nessa pandemia. Então, quando nós lermos algumas mensagens, vamos estar atentos, porque os espíritos superiores jamais, jamais falam mal de quem quer que seja. Os espíritos superiores não comentam o mal. Porque o mal, conforme André Luiz, no livro Agenda Cristã, não merece ser comentado. Então vejam bem. O mal não merece ser comentado. Continua Kardec. À medida que chegue o momento de fazê-la sair da obscuridade. Então, os espíritos informaram a Kardec, gradativamente, as coisas vão sendo reveladas à nossa humanidade dentro do encaminhamento onde nós vamos aprendendo pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos, pelos méritos que vamos adquirindo, abrirmos campo para que essas novas revelações cheguem até nós.
E por intermédio dessas novas revelações, nós podemos darmos continuidade ao nosso processo de crescimento moral e espiritual. Agora vejam bem coisa interessante. Se a houvessem apresentado completa desde o início, isto é, se os espíritos superiores apresentassem toda a revelação a Allan Kardec no início, olha o que ele está colocando aqui. Ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Isso é interessante porque o próprio Cristo, quando os apóstolos vão questionar a ele, Jesus, por que ele começou a ensinar por parábolas, Jesus vai dizer a eles que a eles, os apóstolos, muitos dos mistérios que até então eram considerados, eles estavam em condições de compreender. Mas outros ainda não. Por isso ele começou a operar o ensinamento por intermédio de parábolas, onde as parábolas, elas seriam como sementes, e essas sementes seriam depositadas de acordo com cada campo que poderia recebê-las. Quando a gente fala campo, é os nossos corações. No item anterior, a esse item 7, o Kardec ele fez esse comentário e nós trabalhamos. Quando ele diz assim, sobre outras questões, eu estou lendo aqui o item anterior, tá? O finalzinho, quase o finalzinho do item 6. Olha o que ele vai dizer. Sobre outras questões, Jesus só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, para os apóstolos. Por quê? Estando eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Princípios abstratos? O que vem a ser isso? Jesus estava trabalhando com eles a realidade e não a ilusão. Nós fizemos o contrário. Nós colocamos a ilusão como realidade e a realidade como ilusão. Adriano, como assim? Não entendi. Então vejam bem. Paulo, na carta aos Hebreus, ele vai trazer um ensinamento que é de uma filosofia socrática, apresentada por Platão, que foi um dos discípulos de Sócrates. Platão, atribuindo a fala a Sócrates, ele vai colocar que tudo que nós observamos de forma concreta partiu de uma ideia. Então, Platão chama o mundo espiritual do mundo das ideias. Por exemplo, essa caneta. Para que essa caneta pudesse ter esse design, né? E ó, abre, fecha, ela foi projetada primeiramente numa mente, depois passada para um papel e depois, então, realizada conforme os materiais que nós possamos ter em mãos. Assim em tudo. E o que Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, no capítulo 11? E as coisas visíveis se originaram do invisível. Paulo está justamente demonstrando que ele sabia e compreendia não somente aspectos da filosofia socrática apresentada por Platão, tanto quanto outros filósofos à época, porque sabemos que ele foi preparado para ser
um grande mestre de Israel. E ele era doutor da lei. Então, Jesus afirma para os apóstolos, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando ele vai ensinar a primeira parábola, que é a parábola do semeador, que a eles, aos apóstolos, ele estava ministrando ensinamentos mais diretos, mas que aos outros ele iria dosar o ensinamento. E à medida que nós fôssemos construindo condicionamentos e hábitos mentais e sentimentais para podermos reter novos ensinamentos, o tempo se encarregaria de trazer. O tempo veio, 1857 anos depois, com a chegada da doutrina espírita à Terra, sendo o próprio Consolador prometido por Jesus. Se ela houvesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à propagação. Então, em vez de dar um salto, né, quantitativo dentro da doutrina, iria atrapalhar o desenvolvimento da mesma. Continua Kardec. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então vejam bem como que Kardec vai trabalhando dentro desses itens ao buscar uma interpretação para o ensinamento de Jesus a respeito da luz que deve ser colocada em um candeeiro acima, para que todos que entram vejam. O Espiritismo é essa luz. Podemos afirmar. Porque o objetivo do Espiritismo é restabelecer a verdade em nosso planeta. Verdade essa, nós, seres humanos, temos afastado de nós. Pelos condicionamentos, pelos hábitos que ainda trazemos e que não são compatíveis com a nossa essência, com a nossa realidade espiritual. E pelo fato de nós ainda não termos tido este aprendizado e firmados neste aprendizado, é que muitos de nós passamos por situações que necessitamos nos reajustar diante da lei. Então, Jesus, como o educador por excelência, como mestre, ele está justamente dando-nos a todos nós oportunidade de repensarmos a nossa vida. E quando eu falo vida, o espírito pode estar encarnado ou não. No nosso caso, que nos encontramos encarnados nessa atual existência. Será que nós já paramos para pensar? Desde quando aqui eu cheguei? Ou nós chegamos? Então, por exemplo, será que eu já parei para pensar onde eu me encontrava antes do ano em que eu aqui cheguei? Nessa veste?
eu me encontrava em qual região do plano espiritual? O que levou a espiritualidade benfeitora e amiga fazer com que eu pudesse chegar nessa família? Viver com aqueles corações ou esses corações? Como que foi a minha existência até o momento atual? E como que eu tenho procurado trabalhar em meu íntimo, despertando em mim a consciência de que eu deixarei este corpo e retornarei ao mundo real, que é o mundo espiritual. Então é esse convite que o Espiritismo tem nos feito. E que nós devemos trabalhar. Aí, né? Alguém ligou Deu um junto aí. problema aí. Não, deu problema não. É porque quando liga um computador com o outro, dá um problema. Viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo explicar. Espera aí. Mas foi o meu aqui. Sai da tela, Delano, isso é normal? Pode ficar tranquilo, Nestor. Eu desativei. É porque quando acontece, é porque ele deve ter travado né, o computador, ele ligou o celular e dá isso. Então é isso. Nós precisamos hoje aprendermos a pensarmos com carinho sobre tudo isso que estamos vivenciando na atualidade. É um convite, porque as coisas estão se modificando. E vejam bem, para melhor. O planeta evolui para o alto. Os espíritos encarnados estão processando a sua evolução para a luz. Ah, Delano, mas a gente tem observado tantas coisas de natureza negativa. Bom, ensina Jesus. O escândalo se faz necessário. Mas ai daquele porque vem o escândalo. E agora, na atualidade, lembremos, aqueles que estão se comprometendo com os escândalos, dependendo do tamanho e do grau e a intensidade do mesmo, não ficarão mais no planeta em que nós habitamos a Terra. E isso vale para todos nós também que estamos encarnados. Então, precisamos pensar nisso. Então, que Jesus possa nos abençoar imensamente. Nós vamos ficar com essas reflexões e no outro mês nós vamos dar continuidade a partir do item de número 8. Nós vamos desejar a todos uma boa tarde, muita paz, muita luz e vamos fazer a prece final. Ok? Tranquilos?